lá, meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula aqui com vocês sobre direito tributário, meus queridos. Espero que vocês tenham compreendido este assunto de uma maneira bem simples na legislação tributária, meus queridos. Vamos focar aqui, meu querido. Vamos lá. Vamos lá, meus queridos alunos, na legislação social e trabalhista, estamos vendo direito tributário, certo, meus queridos? Então, de acordo com o plano de ensino de vocês, certo? Então, vamos lá, ó. Que são tributos? Ocorreu o fato gerador, regra geral e a Constituição define. Tributos, que sua cobrança é independente de uma contraprestação direta do poder público ao contribuinte. Ah, professor Gilvan, o que são impostos? Nós estamos vendo, nós vamos destrinchar de acordo com o artigo 16 do Código de Direito Tributário Nacional. Que são tributos? Que sua cobrança independe de uma contraprestação direta do poder público ao contribuinte. Ou seja, meus queridos, o artigo 16 do Código Tributário Nacional diz o quê? São tributos que sua cobrança independente da contraprestação direta do poder público ao contribuinte. Artigo 16 do Código Tributário Nacional. Ocorreu um fato gerador e o contribuinte deve pagar. Como assim? Professora Flávia comprou um carro. Ocorreu um fato gerador, a compra do carro. Fato gerador ocorreu, já é obrigado a pagar o imposto. Que imposto é esse? IPVA. Comprou uma moto, professor João Paulo, você é obrigado a pagar um imposto. Janiele, tu comprou uma moto, tu já é obrigado a pagar um imposto. Caraca, professor, não sabia. Então, gente, ocorreu um fato gerador. Regra geral, não é destinado a uma despesa específica. Muita gente pensa que os impostos é destinado a uma despesa específica, mas sim a um orçamento geral. Por exemplo, o IPTU, o IPVA, deixa eu ver, o imposto de renda, muita gente pensa que é algo específico. Ah, estou pagando o IPTU, eu estou pagando IPVA, é para coleta de lixo. Não, tem nada a ver. Então, gente, em regra geral, o IPVA, um exemplo, né? Ele não é destinado a uma despesa específica, como muita gente pensa, que é para tampar buraco. Mas é orçamento geral. Então, gasto com a educação, saúde, garantir o pagamento de débito da União. União é o governo federal. O governo federal, às vezes, pega empréstimos. E ele precisa pagar esses empréstimos. Como é que ele paga? Através desses tributos. Ou seja, desses impostos. A Constituição Federal define quais são os impostos federais, estaduais, distritais, como eu falo para vocês. Os impostos, eles podem ser classificados como federal, estadual, distrital e municipal. Então, e essa espécie? Imposto e tributo é a mesma coisa? Não é. Por quê? O que é impostos? São tributos não vinculados. Não vinculados. Que é impostos? São tributos não vinculados, que incide sobre manifestação de riqueza do sujeito passivo, o devedor. Quem é o sujeito passivo? É o devedor. Quem é o sujeito ativo? É o governo. É o governo. Ele precisa de dinheiro. Então, gente, existem os impostos, têm suas competências ordinária, extraordinária e residual. Os impostos ordinários são o imposto de renda, o imposto sobre território rural, imposto sobre propriedade veicular automotiva, imposto
sobre transmissão, certo, de móveis, ISS, imposto sobre serviço, imposto sobre transmissão de bens imóveis, imposto de importação, imposto de exportação, impostos. Então, existe o extraordinário imposto extraordinário de guerra, que é responsabilidade da União. Novos impostos, novos fatos geradores, base de cálculo. Gente, os tributos. Então, o que é o imposto? O que é impostos? São tributos não vinculados. É um tipo de tributo, certo? Que pode ser classificado como federal, estadual, municipal. O artigo 16 diz assim, ó, o imposto é o tributo cuja obrigação tem um fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica. Artigo 17 diz o que no artigo 17? Os impostos, componentes do sistema tributário nacional, são exclusivamente os que constam desse título, com competências e limitações. Significa o quê? Que o governo federal, quando ele fala a União, de acordo com o artigo 18, a União pode instituir nos territórios federais os impostos atribuídos aos estados, se aqueles não forem divididos em municípios. Cumulativamente, nós não temos mais territórios. Nós tínhamos, hoje nós só temos 4 entes da administração pública direta. Da administração pública direta. Nós temos 4 entes da administração pública direta. 4. O que significa, pessoal? Dentro da administração pública direta, esses 4 entes, que são a União, estados, município e Distrito Federal, ele pode instituir tributos. Antigamente, existia um território chamado Território de Fernando de Noronha. Hoje, Fernando de Noronha já foi integrado a um estado. Mas quando não era integrado a um estado, de repente, se nós descobríssemos uma ilha, de repente, se nós descobríssemos uma ilha, essa ilha não pertencesse a nenhum dos estados, quem ia instituir imposto nessa ilha era a União, o governo federal. Deu para entender? É um exemplo de território federal. Porque o mar, os rios, o céu, as terras pertencem ao governo federal. Então, o Distrito Federal e os estados, não dividir em município, institui, vai ter algo cumulativo. Por exemplo, o Distrito Federal ele é cumulativo, tanto do município como do estado. O Distrito Federal ele tem esses 2 poderes. Então, gente, de acordo com o artigo 45, parágrafo 1º, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a sua capacidade econômica do contribuinte, facultando a administração tributária, especialmente para conferir efetivamente a esses objetivos e identificar, respeitando os direitos individuais nos termos da lei, o patrimônio, o rendimento, as atividades econômicas do contribuinte. O STF, professor, entende que apesar de previsto como de observância obrigatória, apenas a criação de impostos, sempre que possível, nada impede o princípio da capacidade contributiva, seja levado em consideração a criação de taxas. Então, gente, os impostos é um tributo, cuja obrigação tem como fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal. Como assim, professor? Para um imposto ser cobrado, precisa haver um fato gerador. Mas o que é esse fato gerador? Existem 2 situações. Situação independente de qualquer atividade estatal ou deve ser graduado de acordo com a capacidade econômica do contribuinte. Um exemplo. Eu posso pagar tributos diretos ou indiretos. Contribuinte de direito, existe o contribuinte de fato. Como assim, professor? Não há transferência de ônus tributário. Por exemplo, imposto de renda, IPVA, IPTU, ITBI,
são tributos diretos. Está no seu nome. Está no seu nome. Por exemplo, se a professora tem uma moto, a moto tiver no nome dela, Flávia Vieira de Souza, então ela vai receber um tributo indireto. Vai incidir com ela um tributo direto. Agora, por exemplo, quando eu compro uma mercadoria, certo? Eu compro uma mercadoria. Eu coloco uma transferência, por exemplo, eu sou dono de um supermercado, eu não vou pagar o tributo. Eu, como dono desse mercado, eu não vou. Eu vou passar para alguém, para terceiros. Quem é esse terceiro? É um tributo indireto. Ou seja, há uma transferência, uma repercussão de ônus. Ou seja, o contribuinte de direito. Há um contribuinte de direito, ou seja, repassa o encargo econômico para outra pessoa. Quando compra uma mercadoria, um biscoito, quando tu vai lá no supermercado, tu paga o ICMS. Você paga o ICMS de forma indireta. Certo? Tá no seu nome ou não? Tá no seu nome? A mercadoria não. Eu comprei para comer. Então, gente, isso é um tributo indireto. Há uma transferência de ônus, ou seja, de custo para essa pessoa. Por isso que é o chamado contribuinte de direito. De direito. Já o contribuinte de fato, não há, certo, essa transferência. Ele paga direto. Então, gente, professor, quais são os tipos de impostos? Os impostos eles podem ser classificados de que forma? Eles podem ser classificados como imposto proporcional, progressivo, regressivo e imposto fixo. Ele tem essa ideia, certo? Ele tem essa ideia. Então, o imposto proporcional é aquele que não há variação de alíquota, ou seja, mesmo que mude as bases de cálculos, aumentando ou diminuindo esse valor, essa alíquota permanece a mesma, em termos da justiça fiscal, considerando neutro. Não há variação de alíquota. Que alíquota é essa? A porcentagem. Se, por exemplo, você paga 13%, 13%, não há uma variação da alíquota. Já o imposto progressivo aumenta a alíquota conforme aumenta a base de cálculo. Quanto mais aumenta a base de cálculo, aumenta a porcentagem, certo? Por exemplo, você ganha muito bem. Quanto você ganha? Tem gente que ganha 3 mil, tem um desconto de imposto de renda. Se você ganha 4 mil, vai aumentar a alíquota. Se você ganha 5 mil, vai aumentar a alíquota. Já o imposto regressivo é ao contrário do progressivo. Quanto mais riqueza, ou seja, maior a base de cálculo, menor seria a alíquota e menor o valor proporcional considerado a ser pago. Não existe no Brasil esse tipo de imposto regressivo. Já o imposto fino determina-se um valor fixo, um imposto fixo determina-se um valor fixo para o pagamento dos impostos. Entendeu? Um valor fixo. Rapaz, tu vai pagar 6% ao ano. Em determinada situação. Então, pronto, eu não tenho o que reclamar. 6% é algo fixo. Não muda. Certo? Então, quais que existem no Brasil? Existe o proporcional, o progressivo e o fixo. Esse aqui não existe no Brasil. Ok? Então, professor, depois que nós aprendemos um pouco, de maneira básica, o que são impostos, certo? O que são impostos, nós vamos ver um outro assunto, que é o artigo 145, inciso 2 da Constituição. Os entes federativos podem instituir taxas em razão do exercício do poder de polícia. Opa, peraí, professor, poder de polícia? Ou pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos, certo? Qualquer pessoa que for utilizar o serviço público vai pagar uma taxa, certo? Uma taxa para o governo. Ela pode ser efetiva ou potencial, se você for utilizar esse tipo de serviço público. Porque lá no artigo 77 do Código Tributário Nacional, ele não pode ter base de cálculo idêntica à utilizada para os impostos. Significa o quê? Que não pode haver uma bitributação.
Impostos iguais, por exemplo. Eu tenho a taxa de iluminação pública e tenho a contribuição de iluminação pública. Dois impostos, um exemplo que eu estou dando. Dois impostos têm a mesma base de cálculo. A base de cálculo se refere a quê, professor? Ao uso da iluminação pública. Já pensou que o governo federal taxasse a população com a taxa de iluminação pública e o município taxasse com a COSIP, com a contribuição, certo, social de iluminação pública? São a mesma coisa. Ou seja, o que a Constituição Federal diz no seu artigo 77? As taxas, ela não pode ter base de cálculo idêntica a utilizado para os impostos, ou seja, não pode haver uma bitributação, ou seja, cobrar duas vezes o imposto sobre a mesma base de cálculo. Isso é proibido por lei. Professor, a sua receita deve ser totalmente destinada ao gasto. Opa! É um tipo de imposto que tem uma finalidade. A arrecadação dela tem uma finalidade, que se tem um gasto em serviço público específico e divisível ao exercício do poder de polícia. Já já eu vou explicar para vocês o que é poder de polícia, certo? É um poder impositivo. O poder administrativo, existe um poder de polícia, de fiscalizar, de impor. Então, gente, as taxas, preste atenção, é a parte mais interessante. É uma espécie, também é igual o imposto, ele é uma espécie tributária cuja cobrada é vinculada. Os impostos não é vinculativo, já as taxas são vinculativos. São previstos no artigo 145 do inciso 2 da Constituição Federal de 88. O tributo, em um estudo, caracteriza-se para sua natureza vinculada e pela referibilidade que a atuação estatal deve guardar ao contribuinte. Nós temos taxas, que são da União, dos estados, do Distrito e do Distrito Federal. Ah, professor, quer dizer que os impostos, eles são divididos também como federal, estadual, distrital, municipal, de acordo com as taxas. Existem taxas federais, existem taxas municipais, distritais, etc. E essas taxas têm uma utilização, ela pode ser efetiva ou potencial para o serviço público, ele pode ser específico ou divisível. Quando eu falo específica, ela é prestada ao contribuinte ou posto à sua disposição. A taxa é pelo exercício regular do poder de polícia, que eu vou explicar para vocês o que seria essa palavra. Ó, presta atenção, a taxa é regulada pelo poder de polícia. Poder de polícia, aquele policial, professor, que vai atrás ali, que fica fazendo a ronda. Não, gente. Poder de polícia, ele não tem esta visão como muitos pensam. O poder de polícia, certo, da administração pública, ela tem um outro sentido. Considera-se poder de polícia, gente, a atividade da administração pública, certo? Ele tem a ver com o interesse ou a liberdade. Ele regula a prática de um determinado ato. Ou seja, gente, o poder de polícia, ele abrange o interesse público, a segurança, a higiene, a ordem, os costumes, entendeu? Então, o poder de polícia, ele tem essas questões. O poder de polícia, ela pode vir do poder legislativo, ela pode vir do poder legislativo, poder executivo, certo? Por exemplo, o poder legislativo cria-se leis, chamadas limitações administrativas. Então, isso que é o poder de polícia, certo? O poder de polícia, ela tem esse sentido da administração pública, certo, gente? Muita gente pensa que poder de polícia é aquela questão de polícia. Não, policial, não tem nada a ver, certo? O poder de polícia, ele vem do Estado. O Estado, ele tem um poder. O Estado, eu digo governo, gente, ele tem um poder de limitar. O poder de polícia, ele tem uma supremacia de interesse público sobre particular. O governo, ele pode impor as pessoas através de leis, certo? O governo, ele pode impor através de leis, certo? Então, poder de polícia, ele tem um atributo,
ele tem auto-executoriedade. Ele tem um atributo chamado de coercibilidade, ou seja, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Ele tem o interesse, ele tem essas questões. Ele é fundamentado nisso, o poder de polícia. Certo? Muita gente pensa que o poder de polícia seria a polícia em si. Não. O governo ele tem esse poder. Certo, meus queridos? O governo. Conseguiram compreender e entender que seria poder de polícia, meus queridos alunos, de uma maneira bem simplória, tranquila, para que a gente possa entender e compreender este assunto. Ou não, meus amados? Dúvidas? Alguma dúvida, alguma pergunta, meus queridos? Porque se vocês não tiverem nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, eu fico preocupado. Pergunte. Agora, minha querida Janiele. Oi, Janiele. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Alguma dúvida? Dúvidas? Nenhuma. Quero saber, meus queridos alunos, se vocês têm dúvidas, pergunte. Pergunte. Nada, todo mundo está entendendo. Janiele está entendendo. Está entendendo todo mundo. Gente, quero saber se vocês têm dúvidas em relação a este assunto. Então a gente tem que ter noção dessas coisas. Compreendido, né? Pois pronto, meus amados. Então, a taxa não pode ter base de cálculo própria de impostos, como eu estou dizendo, não pode repetir. Como eu falei para vocês, eu não posso instituir uma taxa de iluminação pública e, ao mesmo tempo, uma COSIP. São iguais, ela tem a mesma finalidade, a mesma base de cálculo, certo? De acordo com o Código Tributário Nacional, ter base de cálculo ou fato gerador idêntico aos que corresponde aos impostos, não pode. Código Tributário Nacional, ser calculado em função do capital das empresas. Então, outra coisa, muita gente confunde, Janiele, que taxa é a mesma coisa de tarifa. Tarifa não é igual a taxa. Tarifa, por exemplo, não é um tributo. A receita arrecadada é originária. Depende da manifestação, não sujeita a princípios tributários. Um exemplo, você vai pagar pedágio para a concessionária. Passagem de transporte coletivo. Ali é uma tarifa. Se for uma tarifa, você tem que pagar uma tarifa para você poder tirar sua carteira de motorista. Ali não é um tributo, ali é uma tarifa. É uma receita originária? Ela não é uma receita derivada, certo? Já taxa, gente, é um tributo decorrente de lei. A receita é derivada. Não há autonomia de vontade, porque é compulsório, você tem que pagar. Taxa de coleta de lixo. Taxa judiciária, por exemplo, você vai ter um processo na justiça. Você tem que pagar as taxas. Por exemplo, você vai no Tribunal de Justiça, se você não for pela Defensoria Pública, você tem que pagar as taxas judiciais, certo? Então, ali é uma taxa que é imposto pelo o próprio jurista, né? Por exemplo, taxa, regime jurídico de direito público, vínculo obrigacional de natureza tributária, sujeito ativo é uma pessoa jurídica de direito público, vínculo nasce independente da manifestação, pode ser cobrado em virtude da utilização efetiva ou potencial do serviço público, a receita arrecadada e derivada. Já o preço público, né, que é a tarifa é algo facultativo.
A receita é originária, certo? Onde entra dentro do direito financeiro. Então, gente, as taxas têm uma palavra chamada de poder de polícia. O que é poder de polícia, gente? Poder de polícia é a polícia administrativa da administração pública que vai cobrar os tributos nossos. Ele tem interesse, ele é disciplinado, ele regula o ato, o fato, o interesse público, ele regula, certo? Ele acaba regulando a administração pública, certo? Então, o poder de polícia, ele tem a taxa de polícia, certo? E essa taxa, o que significa? Ele vai regular o poder de polícia. Quem é regular o poder de polícia? Desempenhado por um órgão competente. Quem é esse órgão competente? O Ministério da Fazenda, a Receita Federal. Ela cobra. O governo do estado, ele tem um poder de polícia? Tem. Ele cobra. Ele cobra, ele tem um processo legal de cobrar, certo? Os seus tributos. Professor, as taxas de serviço. Taxa, como eu já havia falado, é razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva. Tem na área do serviço público, né? Serviço específico. Eu te vejo e tu me vês. O contribuinte sabe por qual serviço está pagando. Entendeu? Qual serviço está pagando. Então, nós temos isso. A questão do poder de polícia. Então, outro ponto importante para dentro das instituições financeiras, outro ponto importante para o nosso entendimento da aula, é entender o que é uma taxa e o que é impostos. É só essa diferença, lembrando que é uma espécie de tributos. Então, vamos lá, professor. Contribuições de melhoria. Tributo cobrado decorrente da obra pública. É instituída para fazer face ao custo de obras públicas. É a questão da valorização imobiliária. Um exemplo. A professora Flávia Vieira ou a professora Janiele, a minha querida aluna Janiele Brito, ela mora numa zona onde, na rua dela, tem uma pequena lagoa quando chove. Ou seja, não tem calçamento. Um exemplo hipotético. Não tem calçamento. Aí o governo resolve, né? Tem várias casas com comércio próximo a essa lamaçal. Aí o governo resolve fazer uma obra pública, uma praça lindíssima, uma rua com uma infraestrutura ímpar, e ela pede uma contribuição de todas essas casas. Tem quantas casas? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 20 casas. Então, essas 20 casas vão fazer uma contribuição, ou seja, vão pagar um tributo. Porque a partir dessa melhoria, na região onde eles moram, essa melhoria trouxe benefício da valorização do imóvel. Ah, professor, quer dizer que se ele passar asfalto na minha rua, melhorar a praça, ele pode cobrar, instituir uma contribuição de melhoria? Pode. Então, isso é previsto na Constituição. Existem vários requisitos para a lei instituir a contribuição de melhoria. Inclusive, deverá haver um edital prévio à cobrança e um orçamento detalhado. Professor, mas aqui em Sussuapara eu não aceito. Nós vamos fazer manifestação por essa cobrança indevida. É obrigação do governo, mas o governo ele precisa arrecadar dinheiro. O governo, ele não tem dinheiro, mas ele pode pedir uma contribuição de melhoria. Ele pode pedir uma contribuição de melhoria. Aí você diga, vamos pagar quanto? A gente vai pagar R$20 durante um ano. É pouquinho, tal. É pouco, beleza. Então, há uma contribuição de melhoria. Há uma contribuição de melhoria. Então, você pode pagar sim, certo? Pagar e você não pode contestar. Professor, pois eu pensei que eu não era obrigado a... Eu não sou obrigado a pagar. Meu amigo, nós somos obrigados a pagar sim. Não tem como.
certo? Não tem como. Então, gente, tem essas questões, certo? Tem essas questões. Deu para entender, meus queridos? Deu para entender, meus queridos? Deu para entender, meus queridos? A importância de nós entendermos a contribuição de melhoria, muita gente não sabe. Deu para conseguir a forma de que eu estou colocando aqui para vocês? Então, beleza. As contribuições de melhoria, gente, é cobrada pelo Estado em decorrência de uma obra pública que proporciona a valorização desse imóvel. Como eu havia falado aí do exemplo da GNL. Pode ser instituída pela União, também pelo governo federal, pelo Distrito Federal, pelos estados e municípios. Ou seja, esses quatro entes, certo, políticos, certo? Esses entes políticos, que é a União, Estado, Município e Distrito Federal. Fato gerador, professor, quando é que pode ser cobrado esse tipo de tributos? Quando há uma valorização do imóvel em decorrência da obra pública. O tributo serve para custear obras públicas que resultam dessa valorização em uma determinada região. A valorização não pode ser presumida, deve ser demonstrada pelo ente tributante, ou seja, pelo o ativo, né? O ativo que é o governo federal ou municipal, certo? O agente deve cobrar limitações de cobrança, limite total é igual ao valor do imóvel, limite individual, valorização especificada do imóvel. Curiosidade, primeiro asfalto, cobra tributo. Se eu passar o asfalto, a melhoria eu posso cobrar tributo. Agora, professor, se eu reformar, fizer o recapeamento, eu cobro tributo? Não precisa cobrar mais. Ele não pode cobrar duas vezes, só cobra uma vez. Só uma única vez. Por exemplo, na cidade de Flávia Vieira, se passasse o asfalto em toda a cidade, em toda a cidade da Flávia Vieira, a prefeitura podia cobrar, ela podia cobrar um tributo chamado de contribuição de melhoria de cada um durante um ano, certo? Outra coisa interessante da contribuição de melhoria, ela não é permanente, tá, gente? Ela não é permanente, ela dura um determinado período de tempo, um ano, 2 anos, 3 anos, ela não é para sempre. Agora, a reforma, a estruturação, recapeamento, eu tenho que pagar de novo? Não. É só uma única vez essa contribuição de melhoria. Aí nós temos também outro tipo de tributo chamado de espécies compulsórias. Está prevista onde? No artigo 48 da Constituição Federal, que fala: a União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Inciso 1, inciso 2 diz o quê? Para atender às despesas extraordinárias decorrentes da calamidade pública, de guerra ou de iminência, eu posso impor uns empréstimos compulsórios. O exemplo, Brasil entrou em guerra com a Argentina. Brasil precisa de recursos para comprar armas, helicópteros, algo do tipo, aviões, pagar os soldados, né, a alimentação dos soldados, algo do tipo. Ele pode impor um empréstimo compulsório. Por quê? Porque está uma guerra. Existe uma guerra externa. Certo? No caso, investimento público de caráter urgente de relevante interesse nacional. Para a aplicação desses recursos, proveniente de empréstimo compulsório será vinculada a despesa. Despesa de quê? Da guerra. Deu para entender? Deu para entender? Deu para entender, meus queridos? Então, meus queridos, isso é importante nessas questões que eu estou colocando aqui para vocês. Então, as contribuições especiais,
Os empréstimos compulsórios é um empréstimo, é devolvido, certo, gente? Através de umas precatórias. Outra coisa que é interessante dos empréstimos compulsórios é um empréstimo obrigatório, tá, Flávio? Você vai emprestar para o governo, quer ou quer não. Então é devolvido. É devolvido. O importante é isso, o melhor de tudo. Agora, as contribuições especiais é o último tipo, espécie de tributos. Eles podem ser divididos como sociais, segundo o artigo 149 ao 195. Ele pode ser dado através de uma intervenção do domínio econômico, previsto no artigo 149, de interesse das categorias profissionais e econômicas, contribuição dos servidores para o regime próprio de previdência social, COSIP, que é contribuição social de iluminação pública, ou seja, A1, A2 e A3 são cobradas somente pelo governo federal. Por exemplo, a contribuição do INSS não é de responsabilidade do Estado, e nem do município, nem do Distrito Federal, da União, ou seja, do governo federal. 2, também o CID, que é a contribuição de intervenção de domínio econômico, também. 3, interesse da categoria profissionais e econômicos. Por exemplo, a Ana Flávia se formou em administração, ela tem que pagar as categorias profissionais. Por exemplo, ela se formou em enfermagem, ela tem que pagar o Conselho Regional de Enfermagem. Se ela se formou em medicina, ela tem que pagar o Conselho Regional de Medicina. É um tipo de contribuição federal obrigatória, se ela quiser exercer sua profissão na área, certo? Se ela quiser exercer. Então, é a contribuição de categorias. Todas elas são do governo federal. A 4, para todos os entes. 4, contribuição de servidores de regime próprio de previdência social, para todos os entes federativos, regime próprio. Por exemplo, Campo Maior, em Campo Maior, como é que chama? Os servidores públicos municipais têm seu regime próprio de previdência social. Campo Maior tem um regime próprio de previdência social. Prefeitura de Teresina, nós temos o IPMT. IPMT, Instituto de Previdência do município de Teresina. Tem nosso próprio regime próprio de previdência social. Regime próprio de previdência social. Quer dizer que as contribuições de servidores para o regime próprio pode ter, servidor público, ele pode ter um regime próprio de previdência social? Pode. Fugindo aí do nosso regime geral de previdência social. Regime geral de previdência social, que é diferente daqui, ó. RPPS. RPPS. Aqui é o regime próprio de previdência social. Esse RPPS. Esse aqui não, é regime geral de previdência social. Significa que a população regida pela CLT, um exemplo. CLT, a maioria contribui para o regime geral de previdência social para se aposentar. Esse regime geral de previdência social passou por uma reforma chamada Reforma da Previdência, onde, professora Flávia, dificilmente nós que ainda não se aposentamos, que vamos entrar no novo regime de previdência, ou seja, a gente nunca vai se aposentar com a aposentadoria gordinha. Por quê, professor? Porque nós não vamos ter o tempo e o ano de contribuição 100%, certo? Juazeiro tem um regime próprio de previdência social. Beleza, melhor ainda. Então, cada município pode ter o regime próprio. Ou o município ele pode aderir o regime geral de previdência, certo? Quinto, somente pelos municípios pode ser vinculado à atividade estatal e destinada. Que é, professor? COSIP. Só quem pode exigir a COSIP, que é a contribuição social de iluminação pública, apenas os municípios. É de competência dos municípios. Então, gente, dentro
dentro do que eu falei aqui para vocês, existem princípios tributários. Dentro das espécies tributárias, existem os princípios da legalidade, da irretroatividade, da vetação do confisco, capacidade contributiva, o princípio da anterioridade, o princípio da anterioridade nogesimal e das imunidades. Ou seja, na próxima aula, eu vou trazer para vocês a explicação, certo, das limitações do poder de tributar que está previsto no artigo 150 da Constituição Federal. Só por alto. Eu vou explicar aqui para vocês só por alto. Os princípios tributários, só por alto. Os princípios tributários, eles têm limitações de poder de tributar através desses princípios. O princípio da legalidade, se vocês forem observar, vou mostrar aqui para vocês, quer dizer que para me exigir ou aumentar um tributo, tem que estar na lei. Tem que estar previsto em lei. Tem que estar descrito. Tem que ter uma base de cálculo, que eu vou explicar na próxima aula o que é uma base de cálculo, o que é uma alíquota, certo? O que é um sujeito ativo é o que cobra. É o que cobra. Ou seja, gente, o imposto sobre importação e exportação, sobre produto industrializado, IOF, pode ter alíquotas alteradas pelo Poder Executivo Federal. Pode haver atualização monetária na base de cálculo do tributo, pessoal? Pode. Mas tudo na aula, tudo na lei. Tudo na lei. Exatamente. Reflitam. Se você quer se aposentar, ou você faz concurso no regime próprio, ou você corre atrás de uma previdência privada. Ou é previdência privada. Tranquilo? Para vocês conseguirem se aposentar hoje em dia. Na próxima aula eu explico melhor este assunto para vocês. Estudem os princípios tributários para que nós possamos discutir na próxima aula. Beijo do professor. Até a próxima semana, meus queridos. Tchau, tchau.